Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um LigaCast. Eu sou Rafael Fiuza, eu sou um dos heads aqui da Liga. Aqui eu tomo conta do Open Liga, que é um dos nossos produtos de apresentação de startup, e também toco a nossa expansão para a América Latina. Hoje eu estou aqui com a minha queridíssima... Eu sou a Thaís, sou líder aqui do time de marketing e a gente tem um convidado muito especial. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Ivesen. Hoje eu estou como head da Vital, que é o hub de inovação da Unimed FESP, aqui do estado de São Paulo. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Ivesen, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. A gente sempre gosta de receber aqui no nosso espaço os nossos parceiros, quem está com a gente, quem está tocando inovação no dia a dia aqui no Brasil. E principalmente, já que a gente é um player que aproxima startups de grandes corporações, a gente gosta de trazer para sentar nessa cadeira quem está bem próximo do ecossistema de startups. Mas antes da gente chegar nesse ponto e falar da conexão da Vital e da Unimed FESP com o ecossistema de startups, eu queria que você contasse um pouco para a galera que está nos assistindo, um pouco da tua trajetória, de onde você veio. Eu iniciei a carreira administrativa na área de saúde muito novo, eu tinha mais ou menos 20 anos e eu já estava ali trabalhando em hospitais e comecei na atividade pública, né, que é uma coisa bastante interessante. Fui evoluindo dentro do hospital das clínicas aqui da Faculdade de Medicina daqui do estado de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo, e fui atuando, iniciei agendando exames até chegar à rede de inovação do hospital em mais ou menos 15 anos de trajetória, né. Ajudei a estruturar o InovaHC, que é o centro de inovação lá do Hospital das Clínicas, junto com a Faculdade de Medicina da USP, e tenho atuado aqui nesse ecossistema, acho que já há uns 7, 8 anos no ecossistema de inovação, totalmente focado em saúde, porque é aquilo que eu comecei, né, e me apaixonei por esse mercado, por essa coisa que é a saúde, que é um negócio bastante intenso, né? A gente vê com muita proximidade o impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? E agora, há mais ou menos 5, 6 meses, eu aceitei o desafio de vir para a Unimed FESP, ficar à frente aqui da Vital, do nosso hub de inovação, hoje aqui no estado de São Paulo, justamente, né, num momento de revisão, num momento de reestruturação do que significa a inovação para o sistema Unimed de maneira geral, num trabalho bastante coeso e coordenado também junto com as estruturas do Brasil, né, com a Unimed Brasil, né, e tudo mais. E a gente está remodelando isso, de certa forma, aqui nesse momento. Acho que um pouquinho da história é isso, né? E a gente vai trocando mais ideia. E você podia contar pra gente um pouquinho mais sobre a Vital? O que vocês fazem, que tipo de projeto? A ideia da Vital é ser um hub de inovação, que a gente apoie as conexões internas e externas do sistema paulista aqui, das Unimedes, com universidades, com centros de pesquisa, com as startups e outras empresas do setor ou fora do setor também de saúde, né? A nossa ideia não é olhar só para a saúde de maneira geral. Mas isso já é um reposicionamento novo que a gente está tendo a partir dessa minha vinda, a partir desse novo posicionamento, dessa nova visão do que significa inovação para a gente, né? Mas a nossa ideia justamente é criar esses ambientes, ajudar, de certa forma, trazendo ferramentas, criando processos, entendendo um pouco mais o que significa conectar startups dentro de corporações para a gente levar esse conhecimento, essa cultura para os singulares do estado de São Paulo e com isso criar um ambiente ali dentro, quase que um ecossistema próprio junto com as singulares, para que a inovação aconteça de fato, né? Se a gente for falar hoje, são 70 singulares no estado, mais 6 intrafederativas, então é uma rede gigante que a gente tem no estado de São Paulo, que a gente entende que pode assim, impactar muito no que a gente quer. A gente tem essa visão de ecossistema, né? Uhum. E a gente entende que é super importante isso. Então a gente está nesse momento realmente de reestruturação, vendo todas as formas como a gente hoje se conecta. E só para contextualizar, no pessoal que está de casa, as singulares são as Unimedes, né? Dentro das cidades ali do interior do estado de São Paulo. A gente tem a Unimed FESP, a estrutura de governança estadual, e a gente tem as singulares, que são as Unimedes individualizadas ali, às vezes em cada cidade, né, e tudo mais. E a gente tem as intrafederativas que organizam mais ou menos regiões do estado de São Paulo. Então elas aglutinam algumas dessas singulares em regiões, e aí a gente tem essas estruturas que também estão vinculadas à FESP.
É meio que uma ideia meio de governo, prefeitura, sabe? Uma coisa mais ou menos nesse sentido, para ficar, talvez ajudar um pouco, ficar um pouco mais fácil. Legal, legal. Eu queria pegar um ponto no que você comentou sobre como vocês estão enxergando, né, vocês como Vital, como Unimed Fesp, como vocês estão enxergando a aproximação das empresas, né, ou das singulares, ou da própria Unimed Fesp, com o ecossistema de startups e vocês sendo muito mais um apoio, né, alguém que vai prover essa caixinha de ferramentas, né, para as singulares. Queria que você explorasse um pouco mais os desafios e as boas práticas e principalmente o que as startups têm a ganhar, né, em se aproximar, por exemplo, como um player como a Unimed Fesp. Não, legal, legal. Hoje, um dos primeiros momentos, assim, quando eu entrei, foi entender um pouquinho o que significava a Vital para o ecossistema, né? O ecossistema interno, né? Que eu estou falando ali da Unimed, de fato, né? Da Unimed Fesp com as suas singulares, né? O que significava o hub de inovação ali, né? E a gente entendeu, né, que realmente tinha uma dependência inicial, né, desse hub de inovação para ajustar e ajudar a encontrar quais seriam as startups do mercado que poderiam ajudar a resolver um problema, né, uma questão, um desafio, ali como a gente está acostumado a falar, um desafio da operação, até mesmo às vezes um desafio mais estratégico, né. Então ela tinha uma atuação mais de operação nesse sentido, de buscar as startups, criar as ferramentas e as formalidades para que a parceria pudesse ser concretizada, e depois tinha uma atuação específica em ajudar as singulares a aplicarem aquela tecnologia, aplicarem aquela proposta dentro da sua realidade, né? Então era um objetivo bem focado da Vital. E a gente começou a entender um pouquinho que isso começou a criar alguns desafios internos por conta da centralização disso. Então você acaba criando um esforço, você começa a ter um esforço muito grande de uma parte da equipe para fazer uma busca, às vezes ampliada, de soluções e tudo mais, e uma demanda muito grande de necessidades que aparecem de 70 singulares. Então, você começa a criar um gargalo, de certa forma, tanto para ter esse primeiro momento do match e fazer o negócio acontecer, como também para depois operacionalizar vários projetos junto com as singulares. Até porque você está centralizando de 76. 70 singulares. Na prática eram mais a 70 singulares. 70 singulares, entendi. É bem desafiador, realmente. Isso. Né? E aí a gente começou a entender que talvez o sentido não fosse a centralização, mas de fato a criação a ampliação talvez dos capabilities de inovação dentro das estruturas das singulares, para que elas consigam gerar inovação lá dentro, né? E eu comece a trabalhar, o Hub de Inovação, comece a ter uma estrutura muito mais de apoio, né? Uma estrutura muito mais de diretrizes e consolidação de boas práticas na estrutura, né? no próprio ambiente, para que a gente pudesse potencializar e dar escala para a inovação. Que eu acho que essa é a questão, não é só a escala de produto, mas a escala para a inovação, né? Então a nossa proposta ela vem mais ou menos alinhada nesse sentido, de a gente reformular um pouco esse posicionamento. Então a nossa ideia é muito mais criar os ambientes, determinar, talvez trazer as boas práticas, trazer as ferramentas mais adequadas, facilitar que elas entrem dentro das estruturas, a gente apoiar a construção das culturas dentro das singulares, dentro dos times de inovação e tudo mais, para que a gente consiga gerar muito mais conexões do que a gente faz hoje, né? Uhum. A gente até tem um número bastante interessante de 16 startups já conectadas com a gente como parceiras, mas se a gente for pensar em 70 singulares, eu poderia ter pelo menos 70 startups, uma por singular. Vamos imaginar, né, que não seria, não seria difícil para ninguém ter pelo menos uma startup com cada singular, vamos dizer assim, né? Sim. Então a gente tem um potencial muito grande nesse sentido. E o que eu ia comentar, acho que é até legal falar com a galera que está de casa e assistindo aqui o nosso bate-papo, que é o seguinte, essa é uma tendência interessante das áreas de inovação, mas ainda não é o que a gente vê na prática, que é o seguinte, hoje as áreas de inovação ainda acabam sendo muito a centralização da inovação dentro da empresa, né? E as áreas internas usam essa área de inovação como se fosse uma tiradora de pedidos, assim, ô Ives, eu tenho uma dor, cara, acha uma startup para mim, né? Para fazer a conexão comigo, e acaba que a área de inovação acaba sendo muito reativa, né? Aos interesses de inovação, às dores, às oportunidades. Quando que, na verdade, uma boa prática é exatamente esse ponto que você está comentando, né, desse novo caminho, que é ser muito mais uma área propositiva de inovação, né, subsidiar para que a inovação aconteça organicamente na ponta, né, e poder, de fato, olhar para o além, assim, né, para o além que eu digo,
para o próximo passo, para o futuro, seja o futuro no curto prazo, futuro no médio prazo. Isso ser mais propositivo dentro de casa. Não tenha dúvida. O que a gente imagina também assim no futuro é que realmente a nossa área de inovação, o hub de inovação vital, ele vai ter uma estrutura de apoio, que vai ser uma parte mais de operação, mas que está vinculada a esse apoio às pessoas que estão relacionadas a ele. E aí quando eu falo pessoas, eu estou falando de todas as pessoas, de dentro e de fora. Tá? Eu estou resumindo todas as conexões das pessoas, tá? Que no fundo é isso, né? No final das contas, né? A gente está trabalhando nesse relacionamento, de certa forma. E eu ter uma visão da Vital muito mais focada nesse ambiente estratégico, olhando para frente, né, junto com as estratégias da organização, ajudando a posicionar as estratégias da organização com as principais tendências de negócios, as principais tendências comportamentais dos consumidores, as principais tendências tecnológicas e como isso pode impactar no comportamento do consumidor e assim por diante. E a partir disso, a gente criar os programas de inovação que vão dar suporte para que aquilo aconteça. É muito mais fácil para um gestor que conhece muito o negócio dele encontrar uma startup que entenda daquilo, né, que entenda como pode ajudá-lo, do que ele ficar fazendo telefone sem fio com a minha área de inovação, para eu ficar buscando startups e depois fazendo a volta disso com ele. Com certeza. Né? Então a gente imagina dessa forma. Claro, evidentemente que isso é um trabalho cultural, né, que demanda um tempo ali, investimento interessante nas pessoas para que isso aconteça. E acho até legal você comentar isso, até para dar um pouquinho mais de detalhe para quem está em casa ouvindo a gente. Como que eu faço isso na prática? Porque eu acho que realmente a gente tem que deixar as pessoas mais capacitadas, mas no dia a dia ali, como que é na mão na massa? Como trazer isso realmente para dentro da empresa? Como fazer essa separação? Como vocês estão fazendo hoje, assim, no dia a dia de vocês? Não, muito boa pergunta, viu? Porque esse é um dos nossos desafios, né? Como a gente consegue trazer... Imagino que de muita gente também. A história da ambidestria organizacional, aquela coisa toda, como é que eu faço as pessoas continuarem, né, entregando aquilo que elas já fazem no dia a dia e comecem a olhar para esses novos capabilities, para essas novas necessidades de negócio e tudo mais, como a gente... Então, assim, não é um caminho fácil, a gente tem trabalhado bastante nos movimentos de cultura e de capacitação, então nossa proposta é trazer muito mais, ampliar os movimentos de capacitação dentro da estrutura, mas também trazer parcerias com a gente que nos apoiem a criar plataformas em que as pessoas possam usar essas plataformas para conseguir alcançar seus objetivos. Então, a nossa ideia como hub de inovação é ter plataformas, aí quando eu falo plataforma, não pensam como sistema só, tá? Não resumo a isso, né? Mas plataformas de soluções ali dentro, em que as pessoas possam pincelar aquilo que faz sentido para ela naquele momento dela e respeitando a maturidade de cada área, a maturidade de cada pessoa e pincelando aquilo que ela pode, o que ela entende que melhor se adequa à necessidade dela e a partir disso ela ir criando as próprias conexões dentro da sua área, dentro do seu negócio. Então essa mesma visão que a gente traz para dentro da FESP, né, para dentro da estrutura, como também para as singulares. É isso que a gente está propondo como novos caminhos aí. E eu acho até legal você ter comentado que aqui na Liga, inclusive, a gente tem alguns produtos de educação que ajudam justamente nessa capacitação, de trazer um envolvimento mais da cultura. E a gente também tem algumas plataformas, né? A gente tem o Startup Scanner, de monitoramento e mapeamento de startups. A gente tem o LigaMatch, que é uma ferramenta para colocar desafios e achar as startups. Então são coisas que quem está aqui também ouvindo a gente, claro que tem inúmeras formas de fazer, mas quem quiser também conversar com a gente, entender um pouco mais, acho que é uma ótima oportunidade. É legal você ter comentado, porque realmente a gente vê isso no dia a dia, né? De trazer um pouco mais para a cultura, de trazer um pouco mais o educativo, né? A gente fala, vamos inovar. Como se fosse algo simples, algo fácil, né? Então realmente a gente tem que capacitar o time. A gente tem que alinhar as duas coisas, a gente tem que ter um equilíbrio entre essa parte de capacitação, né? Entre a estrutura de capacitação, né, e cultura e a estrutura de ações mais efetivas, né? É que quando a gente fala de ação, eu falo disso. Eu falo de estruturar programas, plataformas, montar estruturas que as pessoas possam ir se adequando e ir buscando ali soluções para resolver os problemas delas, né? Serem um pouco até mais autônomas, né? Isso. A ideia eu acho que é isso, é trazer autonomia para a escalabilidade. Isso é uma boa meta de longo prazo, assim. Isso, né? isso. Dar mais essa autonomia. A gente viu um crescimento evidente, assim, das health techs, principalmente nos últimos anos, dado principalmente a crise, né, de saúde e sanitária que a gente teve. A gente teve o avanço, por exemplo, da telemedicina, que finalmente saiu do papel e começou, né, a ser utilizada de maneira legal, digamos assim.
E aí eu queria ouvir um pouco, assim, a tua percepção sobre esse ecossistema, se você acha que ainda está em franca evolução, o que você tem enxergado como uma tendência dentro do ecossistema da GeoffTechs e como que as GeoffTechs podem contar com a Vital para darem os próximos passos, né, ali na jornada empreendedora. Legal. Vamos lá, eu acho que, bom, não é segredo para ninguém que a gente teve um boom de health techs, né, nesses últimos 2 anos. Eu acho que o número mais que triplicou, se não quadruplicou, tá? Não vou lembrar mais os números agora de cabeça, mas, assim, isso traz, acho que traz coisas boas e traz desafios, tá? Começar pelas coisas boas, né? Realmente a gente vê muito mais empreendedores apresentando propostas, a gente vê soluções que antes eram difíceis de você encontrar até por questões regulatórias, se apresentando hoje para hospitais, para operadoras de saúde, né, o que seja ali de players da saúde que tem, proporcionam talvez ali uma novidade de fato para a área de saúde. Por que eu estou falando novidade de fato? Porque eu não quero confundir com a parte de P&D, que é algo bastante estruturado em novos medicamentos, novos produtos, novas máquinas, né, de diagnóstico, sei lá, qualquer coisa que a gente pode, que isso é uma área bem consolidada, né? Então, assim, de outras novidades ali que hoje parecem muito mais próximas, né, do dia a dia das pessoas. Hoje a gente consegue perceber que talvez seja mais rápido a gente conseguir pegar uma nova tecnologia e trazer ela para o uso das pessoas por conta desse crescimento das startups. Isso é um negócio bastante importante. Os desafios que a gente vê hoje, né? Primeiro que acho que as startups de saúde, de maneira geral, elas têm ciclos de desenvolvimento maiores do que outras startups. Né? São muito baseadas em ciência, né? Tem muito baseado em ciência. Então, eu nem falei das deep techs e biotechs nesse Com momento. certeza, Estou falando só das health techs, né? Mas mesmo assim, as health techs, dependendo de onde você for atuar, se for trabalhar com qualquer coisa que tenha a ver com terapia digital, você vai ter que passar por um processo grande de validação científica, né? Você tem que fazer basicamente um processo de validação de um fármaco. E a maturação do produto demora anos. Isso. Aí você traz alguns desafios de investimento disso, como é que você mantém o investimento disso, porque é um investimento a longo prazo. Você pode ter produtos que podem demorar 2, 3, 5, às vezes até 10 anos para serem desenvolvidos. Tem biotechs que demoram até 10 anos para desenvolver uma tecnologia. Então esse é um primeiro desafio. Então como você consegue trazer isso para a realidade dos hospitais, a realidade das operadoras e dos players, e fazer com que a expectativa e a realidade se conectem ali e se equilibrem frente a essa necessidade de investimento. Por um outro lado também, a franca ascensão que a gente teve das health techs a partir de ferramentas como telemedicina, telemonitoramento e tudo mais, que apresentou por conta da própria pandemia, e por conta dessa questão sanitária que a gente teve, também traz uma questão que eu tenho visto talvez um resumo das apresentações das startups para corporações, uma estrutura resumida de uma parceria de fornecedor e cliente. Né? Que eu acho, isso me dá até dor no fígado quando eu falo disso, porque realmente isso me dá uma dor, porque eu entendo que pela própria complexidade do sistema de saúde que a gente tem hoje, no Brasil, público e privado, considerando tudo, né, o SUS e a saúde suplementar, diminuir essa relação das startups, que tem um potencial de escala gigantesco, junto com, né, para uma relação fornecedor e cliente, é jogar no lixo um potencial que existe realmente de parceria a longo prazo para criar estruturas de rede de valor que impactem diretamente no mercado de saúde. Não é só na vida das pessoas, assim, em toda a estrutura de como isso pode se relacionar. Aqui a gente fala bastante de co-criar, né? Em vez de só fazer uma parceria fornecedor e cliente, e sim co-criar, né? Co-criar soluções. Exatamente. Eu até entendo que existe uma necessidade de criar caixa, uma necessidade de trazer recursos até por conta desse tempo inicial. Esse ano de maturação. Isso e tudo mais, né? Então, assim, se a gente for pensar, as hotéis começaram a crescer muito lá em 2019, a gente está em 2022 num momento acelerado. Teoricamente, é esse intervalo de 2, 3 anos que estão se desenvolvendo e agora apresentando propostas para um monte de gente, né? E não os culpo por conta disso, muito pelo contrário. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre fazer uma venda e fazer um negócio.
Acho que esse é o ponto. E eu acho que a essência das conexões entre startups e corporações deviam ser para fazer negócio, né? E aí eu estou falando talvez no negócio mais abrangente possível, de co-criar, de trazer esses capabilities das startups e conectar junto com os da corporação para realmente acessar novas oportunidades de mercado, entregar coisas que realmente são diferentes para os consumidores, para os beneficiários, para os pacientes do sistema de saúde. Então, esse é um dos desafios que eu estou vendo mais agora. Isso começou a pipocar mais, eu acho que nesse final de 21 para 22 eu comecei a ver muito mais apresentações de pitches comerciais para as áreas de inovação do que necessariamente apresentações do pitch da proposta de valor e do que a startup almeja no longo prazo, né? Mas você acha que é uma visão também que vem da corporação de querer também já algo mais fácil e não estar tão disposta a montar, de estar ali junto, ajudar também o empreendedor? Porque a gente fala que é uma conexão em conjunto, Mas a gente tem que realmente, a corporação tem que ter um benefício e a startup também tem que ter um benefício. E a gente está vendo que raramente isso está acontecendo mais, né? Acho que o Fiusa vê isso bastante no dia a dia. Bom, assim, se eu fosse falar por mim, eu acho que depende, tá? Eu acho que depende de como a organização lida com a estratégia de inovação, tá? Se a organização tiver uma estratégia muito bem definida do porquê ela está querendo fazer inovação, provavelmente o indicador dela vai ser quantas startups ela conectou. Aí você vai querer conectar com mais startups possível. Se você resumir a fornecedor-cliente, você vai bater sua meta, entendeu? Para mim é uma questão meio óbvia, assim, do drive que te leva a fazer a conexão com a startup. Agora, se você tem um posicionamento diferente do porquê que você está fazendo inovação, né? Então você tem um entendimento de que a inovação é necessária para você se manter relevante no mercado, que você quer se reposicionar, que você quer abrir um novo horizonte, acessar um novo mercado para uma instituição que seja de saúde ou qualquer outra instituição, você quer atingir um novo público que você não atingia antes e tudo mais, aí eu acho que muda um pouquinho o drive, você começa a trabalhar um pouco mais com qualidade nessas conexões e em busca dessas parcerias mais a longo prazo, porque você não vai resolver esse problema de hoje para amanhã. Não vai ser plug and play, sabe? Essas coisas meio plug and play assim, é um negócio muito pontual, tá? Não estou também diminuindo isso, mas eu acho que não são elas que deveriam dar o drive principal das áreas de inovação. Essa é a minha opinião, e aí opinião bem pessoal mesmo. Perfeito. Faz parte, né? Talvez ele que quer resolver uma dor de eficiência, claro, alguma coisa do tipo, mas não necessariamente utilizaria toda uma estrutura de inovação, né, para endereçar essas dores mais pontuais. Quando eu digo uma estrutura de inovação, é do tipo, da medida que eu dou mais autonomia, por exemplo, para as singulares, eu posso permitir que as singulares já se conectem diretamente. Exato. Né, com as startups com resolvedores de eficiência no curto prazo, enquanto que a área de inovação vai olhar para aquilo que são novos horizontes, enfim, acessar novos mercados acho que é bem legal assim, essa visão. Essa é a nossa tese, né? Sim. E pessoalmente também, falando como o Rafael, eu acredito que o mercado está evoluindo ainda para isso, né? O mercado brasileiro a gente ainda não está necessariamente nesse lugar, mas eu acho que as empresas estão começando a ter esse tipo de consciência. Tem algumas grandes empresas que estão bem maduras nesse sentido, mas são poucas, né? Aos poucos, eu acho que a gente vai começar a perceber a inovação, e a inovação por meio de startups mais voltada para olhar novos horizontes e voltada para a cocriação, para o ganha-ganha, como a Thaís comentou. Isso, acho que a gente está evoluindo, a gente está construindo o ecossistema para acontecer isso lá na ponta, né? E as startups podem contar muito com a conexão vital, justamente para olhar também, para expandir os seus horizontes também. Exatamente. Como startup. Exatamente. A nossa proposta hoje é fazer isso, ter os parceiros, né, ter as startups com a gente, justamente para poder criar o que a gente quer chamar de, não que a gente quer chamar, mas que todo mundo fala sobre transformação da saúde e tudo mais, sabe? Só que para isso acontecer a gente precisa criar essas conexões a longo prazo. A gente não vai resolver um problema do SUS, um problema da saúde suplementar em 2 semanas, entendeu? Não é numa POC que a gente vai fazer isso, sabe? Mas o que a gente se propõe para as startups é justamente trazer essa visão, né? Trazer esse apoio de como construir isso. Então esse é um dos diferenciais que a gente está trazendo no nosso framework de conexão hoje, que é uma evolução dos projetos que a gente tem feito de aceleração, né? Até junto com a parceria aqui com a Liga. E a gente vai evoluindo isso para transformar em coisas mais orgânicas também e de apoio para que essas redes aconteçam, né? Essas redes de valor sejam
tangíveis para as startups e isso aconteça de fato no dia a dia e a gente possa acessar juntos, isso que é importante, novos mercados, novos pacientes, né, novos beneficiários, e assim por diante. Muito bom. Thaís, a gente está chegando no finalzinho aqui Sempre a pior parte do papo. do nosso bate-papo com o Ivesen. Ivesen, antes da gente encerrar de fato, queria deixar o microfone, a câmera ligada para você dar uma última mensagem para quem está nos assistindo. Olha, eu acho que um dos pontos mais importantes em inovação de saúde, de fato, seja assim, qualquer tipo de solução que você vai pensar na área de saúde, é importante que você passe pelos processos de validação sempre necessários, tá? No início da jornada de inovação em saúde, há 7, 8 anos, a gente recebia muita startup que não tinha nenhuma maturidade para realizar qualquer tipo de processo de validação científica, validação regulatória e tudo mais. E isso a longo prazo impacta demais na startup de saúde. Numa health tech, numa biotech então, ou numa deep tech, nem se fala. Então, eu acho que entender muito bem, né, quem está começando em inovação em saúde, entender muito bem esses marcos regulatórios, que hoje estão muito melhores do que há 7, 8 anos atrás, para mim é essencial, e entender muito bem como que sua solução vai se encaixar na jornada tanto dos pacientes quanto na jornada dos profissionais de saúde. Tá? Eu não gosto da ideia de que a tecnologia ela vai substituir ações humanas na área de saúde, porque eu acho que é um negócio meio... Não faz muito sentido, porque a saúde você faz também no relacionamento humano. Né? Então entender muito bem como ela se encaixa na jornada também vai trazer um diferencial competitivo gigantesco a longo prazo. Porque essa é uma das dificuldades que tem hoje, a exemplo de soluções de inteligência artificial, que não conseguem se colocar no mercado, porque simplesmente elas não olharam para como isso se integra no dia a dia do uso do médico. Acharam que ia substituir o médico e, na verdade, não vai substituir o médico nesse processo. Né? O médico tem um papel fundamental ali de coordenador das ações de saúde como um todo daquele indivíduo. Né? E hoje eles estão patinando para entender assim, como é que eu coloco isso, aonde que eu coloco isso, como é que eu integro isso no dia a dia do médico. Né? Se tivesse pensado isso lá atrás. Do médico até do paciente, talvez, né? Cada vez mais. É que eu dei um exemplo muito específico para a área de diagnóstico, né? Sim. Então acho que são 2 pontos principais aí das health techs, né? E eu acho que entender também o ciclo de desenvolvimento a longo prazo também é um ponto importante que a gente já falou. Muito entender bom, isso, ter até essa expectativa. É verdade. Ter essa expectativa. Ivesen, meu querido, cara, muito obrigado pela sua presença aqui eu hoje. que agradeço, que isso. A minha grande parceira de LigaCast, Thaís. Sim. Thaís, faz o fechamento aí pra gente. Então, Manda curtir, manda com aquelas coisas que você curte, compartilha com todo mundo da equipe. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Pode seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, no canal de podcast. Então fica à vontade, vem falar com a gente, vem bater um papo e tá aqui sentado junto com a gente nessa cadeira. É isso, muito obrigada e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.